Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai estar falando. A gente não, né? Eu. Hoje eu vou estar falando sobre o que vai acontecer na segunda temporada de Maxton Hall, porque eu acho que vai seguir o livro, né? Então, tô aqui com os dois livros, né? E a gente vai estar comentando um pouco sobre o primeiro e falando o que vai rolar aqui no segundo. Assim, em comparação ao primeiro, o segundo é bem mais fino. Mas isso não quer dizer que sejam poucos acontecimentos. Porque, ao que tudo indica, a segunda temporada vai estar babado mesmo. Então, vamos começar a falar do que importa, né? Que é a segunda temporada do Maxton Hall, o segundo livro. No segundo livro, né? Aqui o primeiro livro acaba com a mãe do James e da Lydia morrendo. E aí vai estar seguindo nessa linha, né? Aí a Ruby vê o James com outra menina na piscina, enfim. E aí começa aqui, o primeiro capítulo começa com a Lydia narrando o que tá acontecendo, que acha que só a Ruby pode trazer o James de volta. E aí a Lydia vai estar grávida, e quem vai ajudar ela é a Ruby, né? Aí vai descobrir que é de gêmeos, ela tem uma crise de riso quando descobre que é de gêmeos. Uma coisa que eu acho muito legal, que eu espero que seja igual no livro, na segunda temporada, é que vai ter uma amizade muito forte entre a Lydia, a Ruby, a Amber, que é a irmã da Ruby, e ainda vai ter a Lynn, que é amiga da Ruby e vai passar a ser amiga da Lydia. Só que tem o Cyril, acho que é assim que fala, gente, que ele gosta da Lydia, né? Isso é meio óbvio. Só que ele tem um caso com a Lynn. E vai ser mais trabalhado aqui, ó, no livro. Então a Lynn, no segundo livro, a Lynn, ela gosta do Cyril, só que ele gosta da Lydia. E a Lydia não gosta, né? A Lydia gosta do Graham. Então vai ficar essa bagunça aí. E aí o Cyril, ele vai deixar a Lynn de lado, porque acha que vai estar no momento dele de viver o romance dele com a Lydia, sendo que não vai, né? Porque ela gosta do outro, ela tá grávida do outro e etc. Então a gente vai ter muitos momentos legais. Quando o James fica decidido a reconquistar a Ruby, ele vai voltar pro comitê, né, da escola. Vão ter mais 2 bailes. No primeiro baile, ele e a Ruby ainda não vão estar juntos, eles ficam juntos lá pro meio do livro. Só que eu espero que não demore tanto assim na série, né? E aí, porque no ano novo, deixa eu contextualizar. No ano novo, a Lydia passa lá na casa da Ruby, com a irmã da Ruby e com a Lynn. E aí, a Ruby vai levar a Lydia em casa, porque ela tá meio mal, etc. E nisso elas fizeram uma listinha do que elas queriam, as metas delas pro próximo ano e sobre o que elas queriam deixar naquele ano. Então nisso, quando a Ruby vai levar a Lydia em casa, ela vai lá e encontra o James, né? E fala com o James que ele seja tipo uma página encerrada da vida dela, que ela foi ali pra encerrar esse ciclo com ele. E ele não consegue dizer muita coisa, ele não consegue dizer quase nada. Aí depois ele fica remoendo isso na cabeça dele. E nisso ela diz que ama ele, mas que tem que deixar ele, porque ele machucou muito ela. Aí ele começa a se sentir muito mal. Enfim. Aí ele volta pro comitê, fica fazendo de tudo pra tentar reconquistar a Ruby. Aí ela meio que vai cedendo com o tempo. E aí, enquanto eles organizam um dos bailes, aí ela chama ele pra ir buscar a cabine de foto. Eles entram na cabine de foto pra fazer o teste pra tirar uma foto. Tem um momentinho dos dois. Aí sai a foto, aí o James fica com uma foto. Enfim, eu não vou dar tanto detalhe porque eu acho que vai ter na série, que já soltaram, né? Tem uma cena que é a Ruby e o James comendo em um jardim. Isso é o encontro, que é o primeiro encontro oficial dos dois, que o James vai estar levando ela pra encontrar. Acho que eu vou deixar por aqui a foto, né? E aí a gente vai ter o James indo passar uma tarde na casa da Ruby, conhecendo... A família dela vai conhecer ele, né? Ele vai almoçar, vai jantar lá, na verdade.
E, enfim, vai ser uma coisa bem fofinha essa cena. Não vou dar tanto muito spoiler também, não. Mas vai acontecer. Aí vai ter um dia, né? Depois de ela ter ido na casa do James. Isso é entre um baile e outro. Teve o primeiro. Aí tem o último, que depois do último as coisas desandam de novo. E aí o que acontece? Aí o James chama ela pra passar uma tarde com ele e com a Lydia na casa dele. Só que ele não contava que o pai dele, justamente nesse dia, decidiu estar em casa. Então aí a Ruby vai ter um almoço muito desagradável com o pai do James. E, né, vão estar todos eles lá e vai ser muito chato. E aí acaba que o pai dele não aguenta nem ficar até o final. Diz que tem um negócio do trabalho e vai embora. E aí eles aproveitam o resto do dia. E aí nisso a Ruby diz que o pai dele tem que se acostumar mesmo, que é assim. Aí o James diz, ele tem que se acostumar porque a gente vai ficar junto. E a Ruby tá com muito medo de que tudo dê errado. Então ela sabe, ele tá falando isso, alimenta muito o lado esperançoso dela, porque ela tipo, na cabeça dela não vai dar certo, sabe? E o James passa em Oxford, tá? Ele passa também, eu não esqueci de mencionar, isso é um detalhe importante. Aí, os dois passam, só que aí vai ter o baile, tudo bonitinho. O Graham não descobre que a Lydia tá grávida nesse livro, tá? Descobre depois, no terceiro, que eu ainda não li, que vai só lançar em dezembro. Acho que é pré-venda pelo calendário da Out, que eles liberaram em fevereiro. Creio eu que sim. Mas aí ele só descobre, né, no terceiro livro. E aí vai ter um baile que o James vai ter muitas cenas. O James vai estar super romântico, tirando fotinha de casal. Uma coisa muito legal. Tem um personagem que tem desde o primeiro livro que ele meio que sumiu da série. Tipo, foi descartado, sabe? Ele não tem lá. E quando eu li o livro, depois eu fiquei, meu Deus, quem é esse? Que é o Rain. Ou o Rain tem. A gente agora me confundiu. Enfim, a irmã. Esse Rain, foi ele que foi descartado. Sim, ele ficou com outro. Foi tipo, juntaram dois personagens, aí. Enfim. Mas o Rain, ele foi o primeiro cara que a Ruby ficou. E aí ele vai explanar isso pro James, né? E aí ele vai bater nesse amigo dele, Rain. Aí depois ele descobre que o amigo dele tá numa fase difícil, porque a família faliu, porque o pai perdeu dinheiro em jogo de aposta, etc. E aí vai no primeiro baile, que eu disse a vocês, que são 2 bailes, né, nesse livro. No primeiro, a Ruby vai levar a irmã dela. Depois da irmã dela insistir tanto, a irmã dela meio que diz que se ela for, ela dá um vestido pra Ruby, que ela tá mais famosa nas redes sociais. E aí o blog dela, né, tá famoso. E aí as marcas enviam roupas pra ela tirar foto. Aí ela disse que ia pegar um vestido pra Ruby, se a Ruby deixasse ela ir, né. E aí elas teriam que tirar foto, aí a Ruby concordou. E aí ela conhece ele. Mas eu acho que. Eu não sei se isso vai acontecer, né, no livro, no filme, na série. Porque esse personagem meio que não existe lá, né? Mas meio que podem adaptar outro personagem. Não sei. Mas acontece isso. Aí ela fica falando com ele por mensagem, eles trocam o número. Tipo, ela perde a irmã da Ruby, perde o bebê com esse cara nesse baile. E tipo, ela diz, não queria que fosse assim meu primeiro beijo. Aí fica meio, né, um negócio meio assim. E aí eles trocam o número, ele gosta muito dela. E aí eles ficam conversando escondido de todo mundo, ninguém sabe. A Ruby tenta descobrir quem é esse cara misterioso que a irmã dela tá falando, sendo que a irmã dela disse que não vai dizer, que a Ruby tem os segredos dela e ela também tem, né? E que não é, tipo, tão injusto assim, né? Porque a Ruby realmente, né? Porque, esqueci de mencionar. A Ruby passa, tipo, um mês muito triste, sem dizer a ninguém por quê. Aí a irmã dela tem que assumir que é por conta do James Before, sabe?
E aí a irmã dela só descobre porque rouba o celular da Ruby e lê as mensagens dela com a... Quer dizer, lê as mensagens da Lynn, porque nem a Lynn a Ruby tava respondendo. A Ruby simplesmente entra em negação, sabe? E se esquece do mundo e fica meio triste, começa a faltar aula. E aí o grande plot, né, desse vídeo do livro, é no final, que lembra as fotos que o James tira na primeira temporada, né, do professor do Graham com a Ruby, de um ângulo meio, que ficou uma foto bem suspeita. Então, o Cyril vai descobrir, né, vai pegar a Lydia no flagra com o professor, porque no último baile, ela vai ver ele com outra professora e vai ficar muito mal. Aí ela sai, ele vai atrás dela. E nisso, eles dizem que sentem falta do outro, e etc. Aí se abraçam, aí na hora que eles estão abraçados, aparece o Cyril. Aí a Lydia vai atrás dele. Aí o Cyril disse que sempre gostou dela e pensava que ela já sabia, enfim, a maior bafafá. Aí depois o James vai na casa do Cyril, encontra ele bêbado lá e ajuda ele. Aí o Cyril pede um abraço ao James, enfim, mas depois bota pra lascar, né? Aí ele vai pegar e aí acaba assim, a Ruby sendo chamada na secretaria, a mãe dela tá lá com cara de decepção e mostram as fotos pra ela, dela com o Graham. E dizem que ela tá expulsa de Maxton Hall. E aí a última parte do livro, no último capítulo, as últimas páginas, aí o James aparece, depois que ela sai muito atordoada. Aí ele fica perguntando, ela diz, aí ele fica meio que assim. Aí na hora a peste do Cyril aparece e diz: foi você, não foi James, que tirou a foto? Aí ela fica: foi você, James. Aí ele admite que foi. E acaba assim, né? Eu posso até ler aqui pra vocês. Calma aí que tá aqui no epílogo. Olha aqui, ó. O epílogo é a Amber com esse outro cara, né? Então ela fala aqui, ó. Não é James. E acaba assim. E aí, essa é a abertura para a terceira temporada, pro terceiro livro, né? E basicamente isso que acontece, gente. Porque o livro, como vocês podem ver, acontece até muita coisa, né? E assim, o início do livro, a metade do livro é só o James tentando reconquistar o Ruby, fazendo isso e aquilo, né? Eles focados lá com o comitê, porque vai ter um monte de baile, 2. E no primeiro baile, a Ruby vai com um vestido preto bem lindo, narrado aqui, que eu achei bem. Só que soltaram uma foto, se eu achar, vou colocar lá aqui, da Ruby com um terninho. E eu acho que vai ser nesse primeiro baile, porque no segundo é baseado em um livro de Shakespeare, que eu esqueci ele agora. Então é uma coisa bem mágica. E aí vai ser um vestidão que ela usa. Acho que eu não vou estar achando aqui. Mas é isso, gente. É basicamente isso que acontece. De uma forma bem resumida, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Tchau!